Olá, queridos irmãos e amigos, a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos entrando no ar com mais um programa Escola Bíblica Dominical, aqui pela TV Kairos, canal 7.1 na região da Grande Marabá e também no nosso canal no YouTube. Seja bem-vindo a esta programação. Hoje estamos iniciando mais um trimestre de lições bíblicas da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Portanto, hoje vamos estudar esta lição maravilhosa, começar os estudos da Igreja em Jerusalém. Vamos estudar durante 3 meses os 15 capítulos iniciais do livro de Atos dos Apóstolos. Está sendo projetado já aí na sua tela a capa da revista com o tema Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. Dessa forma, nós vamos mergulhar, fazer uma imersão nestes capítulos e buscar compreender como que a igreja nasceu, se desenvolveu e o evangelho, a partir de Jerusalém, se espalhou por todo o mundo. Que maravilha! Na lição de hoje, a primeira lição, vamos estudar a igreja que nasceu no Pentecostes. É o assunto, é o tema desta aula de hoje, do programa de hoje. Dessa forma, vamos para a leitura do texto áureo, da verdade prática e a leitura bíblica em classe desta lição. O texto áureo está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. A verdade prática está assim posta, a primeira verdade prática do trimestre. A igreja nasce no Pentecostes, capacitada pelo Espírito para cumprir a sua missão. A leitura bíblica em classe da lição de hoje está em Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito Santo, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 14, acompanhe também na sua tela. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam, se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, e Judeia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. E todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer isto dizer? E outros, zombando, diziam: estão cheios de mosto. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Vamos aos objetivos da lição, os 3 objetivos a serem alcançados, e nós vamos, a partir dos
pontos e subpontos, alcançar os objetivos. O primeiro, apresentar a natureza do Pentecostes ou do pentecostalismo bíblico. O segundo, enfatizar o propósito do pentecostalismo bíblico. O terceiro, elencar as características do pentecostalismo bíblico. Vamos para o primeiro tópico da lição: a natureza do Pentecostes bíblico. Aqui nós vamos estudar 3 assuntos muito importantes que vão dar o pontapé inicial neste trimestre. O primeiro subtópico: o Pentecostes bíblico tem natureza divina. O segundo, um evento paralelo ao Sinai. E o terceiro subtópico, centrada em Cristo e nos tempos finais. Que maravilha, que bênção! Neste trimestre, portanto, estudaremos o livro de Atos dos Apóstolos, os seus 15 primeiros capítulos. O assunto geral é a igreja em Jerusalém. Nós vamos compreender como que a igreja se formou, foi inaugurada, viveu e expandiu o evangelho para fora da Judeia. E para comentar esta lição, ou o comentarista desta lição, é o pastor José Gonçalves. Pastor José Gonçalves é líder da Assembleia de Deus em Água Branca, no Piauí, mestre em teologia, também graduado em filosofia, escritor de diversas obras pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil e também é membro da Comissão de Apologética da CPAD. Nós louvamos a Deus pela vida do servo do Senhor, que tem sido instrumento de Deus para escrever para a Escola Bíblica Dominical. E agora sim, os comentaristas da lição de hoje, deste início de trimestre, já estão aqui, o pastor Elias Gomes e o pastor Diego Costa. Pastor Elias Gomes, chegamos a mais um trimestre, o terceiro trimestre do ano, e hoje vamos iniciar estudando Atos dos Apóstolos, a igreja em Jerusalém, uma lição, pastor Elias, que basicamente dá sequência aos estudos que nós encerramos na semana passada. Seja bem-vindo, pastor, para mais um trimestre. Nós muito nos alegramos porque isto, repito, tem tudo a ver com a Assembleia de Deus, que é genuinamente pentecostal. Muito bem, pastor Diego Costa, seja bem-vindo, a paz do Senhor Jesus. Vamos iniciar, pastor Diego, mais um trimestre e vamos, como disse o pastor Elias muito bem, estudar os pontos fundamentais da nossa fé pentecostal que estão esculpidos ali no livro de Atos dos Apóstolos, sobretudo nos 15 capítulos iniciais, que é a proposta do pastor José Gonçalves, analisar o nascedouro da igreja nos 15 primeiros capítulos de Atos. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado. A paz do Senhor, paz do Senhor também o pastor Elias. É uma enorme satisfação estar aqui mais uma vez para iniciarmos essa revista tão maravilhosa, com conteúdo fantástico para nós que defendemos a fé no pentecostalismo. Tendo em vista que o que estamos vivendo nesses últimos dias também tem tudo a ver com os pontos que o pastor Josué, de forma tão pertinente, de forma tão sábia, pautou na revista. Tenho certeza que será um trimestre maravilhoso e nós temos muito a sermos edificados com as doutrinas e o que será pautado aqui dentro dessa revista. Muito bem, antes de iniciarmos os comentários, vamos à apresentação geral do sumário. Vou pedir auxílio ao Albert Júnior para que coloque aí projetado na tela o sumário da revista que nós vamos começar a estudar neste trimestre, a Igreja em Jerusalém. Pastor Elias Gomes, eu peço que faça aí, por gentileza, a leitura, das lições que nós vamos estudar neste trimestre até a lição de número 6. Pois bem, pastor Epaminondas, a primeira lição, agora estudada, é a igreja que nasceu no Pentecostes. A lição de número 2 é a igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. A lição de número 3, uma igreja fiel à pregação do Evangelho. A quarta lição é uma igreja cheia do Espírito Santo.
E a lição de número 5, uma igreja cheia de amor. A lição de número 6, uma igreja não conivente com a mentira. Muito bem, pastor Diego, leia, por gentileza, para nós as lições a partir da lição 7 até a 13. O que nós vamos estudar neste trimestre? Lição de número 7, uma igreja que não teme a perseguição. Lição de número 8, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Lição de número 9, uma igreja que se arrisca. Lição de número 10, a expansão da igreja. Lição de número 11, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro. Lição de número 12, o caráter missionário da igreja de Jerusalém. E por final, lição de número 13, Assembleia de Jerusalém. Muito bem, dessa forma nós vamos iniciar este trimestre maravilhoso estudando a igreja em Jerusalém. Vamos hoje falar a igreja que nasceu no Pentecostes. Essa lição de hoje, portanto, é uma lição que apresenta como que a igreja, ela originou, a natureza da igreja. Vamos iniciar, portanto, com o pastor Elias Gomes. Pastor Elias Gomes, o assunto da primeira lição é a igreja que nasceu no Pentecostes em Atos 2. E o primeiro ponto da lição, pastor Elias, é a natureza do Pentecostes bíblico, a natureza do Pentecostes bíblico. Nos parece que a ideia é muito bem delineada aqui pelo pastor José Gonçalves é apresentar os fundamentos, as bases, as diretrizes desse Pentecostes bíblico, pastor Elias, em razão daquilo que o pastor Diego também já disse, de muitas manifestações que têm surgido nos últimos anos, que nada tem a ver com o genuíno e autêntico Pentecostes bíblico. E aqui, esse primeiro ponto da lição, pastor Elias Gomes, vamos tratar sobre essa natureza divina do Pentecostes bíblico, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas, nós lemos em Mateus capítulo 16, quando o Senhor está evidenciando ali inicialmente sobre a igreja. Há quem queira dizer que ali a igreja se inicia, mas o Senhor está fazendo apontamento agora para o início da igreja ali, na verdade. Mas efetivamente a igreja ela se inicia aqui em Atos capítulo de número 2, onde vai se evidenciar com uma abundante manifestação do Espírito o início da igreja atuante, a igreja missiológica, a igreja que vai trazer um caráter de natureza evangelística também. E nós vimos aqui, pastor Epaminondas, que de um certo tempo para cá, esse termo bíblico passou a ser acoplado ao Pentecoste por causa de determinadas conceituações novas ou por causa de movimentos que surgiram. Na verdade, aqui nós sabemos que o genuíno Pentecoste, ele é bíblico, né? Outros, mas tendo em vista que surgiram outros movimentos, na verdade só tem aparência ou lampejos de aparência do verdadeiro Pentecostes, se passou a usar esse termo bíblico. Nós sabemos que é até uma espécie de redundância necessária para que os nossos irmãos, aqueles desde os mais leigos até os demais que têm mais acesso às literaturas, possam ser cientes desta verdade e nesse tempo, nessa era, nos oportuniza. E nós devemos entender que o pastor José Gonçalves, ele evidencia aqui de natureza divina. Quando fala de natureza, se fala da origem, se fala da essência, se fala daquilo que apresenta como característica predominante. E o termo usado em Atos capítulo de número 2, escrito pelo médico amado Lucas, que tinha um caráter ou um estilo de escrita baseado em pesquisa ou de forma pormenorizada, detalhada daquilo que se tratava, ele se preocupa em usar um termo aqui que está escrito em Atos capítulo de número 2, e quando o povo de Deus estava reunido ali, veio do céu
um som como de um vento veemente e impetuoso. Então, nós sabemos que este som que se manifestou ali, ele veio do céu, está mais do que claro ali. Então, nós sabemos que o genuíno Pentecostes, ele tem manifestações com origem divina, portanto, proveniente do próprio Deus, não é invenção humana, não são criações ou resultado de sabedoria de homens e etc. Não. Isso aqui foi uma manifestação de Deus. Inclusive, o pastor José Gonçalves se preocupa diante dessa manifestação do Senhor, visível e audivelmente, porque foi ouvido um som como que de um vento, mas também se viu línguas repartidas como que de fogo. Então, essa manifestação, ele até evidencia aqui que alguns estudiosos desse meio pentecostal acreditam que isso ali pode ser, sim, chamado de teofania, aquela junção de termos no grego, que teo, Deus, fania, aparição, onde Deus usa uma forma específica para se apresentar, para se manifestar, para aparecer. Portanto, ali, por meio daquele som e por meio daquelas línguas repartidas como que de fogo, o próprio Deus estava se manifestando para, digamos que, dar início à inauguração ali, digamos, à igreja do Senhor, que seria agora o início de uma nova dispensação. E nós sabemos, pastor Lepamnon, nós estamos falando de Pentecostes. Vale ressaltar que lá em Levítico, capítulo de número 23, para que nossos irmãos entendam, Deus estabeleceu 7 festas ali, muito importante. E a festa do Pentecostes é a segunda mais importante daquelas 7 festas elencadas em Levítico capítulo 23. Na ordem ali, a quarta, sendo a primeira, que é a mais importante, a Páscoa. E Pentecostes vem justamente desse termo, 50 ou 50º, que é a posição de número 50, em relação a essa ordenação de dias no qual acontecia a festa do Pentecostes, que é chamada também de festa das semanas ou festa da colheita, uma vez que ali estava se colhendo os cereais que eram plantados lá antes ou anteriormente. E, portanto, o que nós vemos é que esta festa, ela acontecia na velha aliança, lá no contexto veterotestamentário, mas de tal forma já era um apontamento para uma grande colheita espiritual, uma grande festa que seria, digamos que, protagonizada pelo Espírito de Deus na instrumentalidade da igreja, agora da dispensação da graça. Então, se fala de colheita, colheita de almas, colheita de natureza espiritual. Então, só para que nossos irmãos venham saber associar o que o Velho Testamento está apontando para o que está sendo desdobrado agora em Atos capítulo de número 2. Muito bem. Pastor Diego Costa, vamos comentar agora sobre este paralelo traçado pelo pastor José Gonçalves entre o Pentecostes e o Sinai. O pastor José Gonçalves, ele apresentou aqui este evento, né, o Pentecostes, em paralelo ao Sinai. Comente esse segundo ponto. Pois bem, pastor Epaminondas, pastor José foi muito feliz, mais uma vez, quando fez essa colocação desse paralelo do Pentecoste com o Sinai. Quando se usa o termo do Sinai, certamente ele se refere ao capítulo de número 19 do livro do Êxodo. Quando nós fazemos um apanhado do capítulo 19 do livro do Êxodo, nós percebemos e lemos que o próprio Deus pediu para que o povo ficasse perto do monte e o Senhor disse que desceria ao terceiro dia. Lá no capítulo 19, no versículo de número 16, está escrito: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões, relâmpagos sobre o monte e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. Esse paralelo que ele traça é que aqui no Sinai, o que ocorreu lá no Monte Sinai, pastor Epaminondas, foi uma manifestação audível, todos perceberam, o som era muito alto a ponto de um monte estremecer.
E quando ele traz para Atos, fazendo um paralelo com o Pentecoste, também foi dessa forma, porque lá no Pentecoste, como bem pautado já pelo pastor Elias, o texto diz que veio do céu e foi ouvido também, um som como de um vento veemente e impetuoso, ou seja, foi um grande barulho, foi uma manifestação. E ao falarmos nisso, esse paralelo, nós podemos falar o seguinte, o professor pode até pautar isso para o aluno dentro da sala, que no Sinai, a experiência, ela foi por fora. No Pentecoste, a experiência foi por dentro, porque eles foram cheios, foram tocados pela presença do Espírito Santo. E, mais uma vez, ressaltando, o pastor Elias mencionou aqui acerca de Levítico, e lá em Deuteronômio também, Deuteronômio capítulo 16, versículo 9 e 10, fala acerca das 3 festas. Uma delas é a do Pentecoste, que também é chamada festa da colheita. Festa da colheita, pastor Elias, como já pautado pelo senhor, que seria a grande colheita. Esse paralelo também traçado foi muito bem pelo pastor Josué, é acerca disso. No Sinai, a lei foi escrita em tábuas de pedra, mas no Pentecoste foi escrita dentro do coração do homem e ficou gravada no nosso interior. Muito bem, nós vamos fazer o nosso primeiro intervalo e quando voltarmos nós vamos concluir esse primeiro ponto da lição falando sobre a natureza do Pentecostes bíblico centrada em Cristo e nos tempos finais. Não saia daí, o programa só está começando, nós temos muito assunto importante a debater e a discutir aqui com você. Permaneça conosco, em instantes estaremos de volta. Até já. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Escola Bíblica Dominical de hoje, iniciando mais um trimestre, estudando também a primeira lição. Hoje, o assunto da lição maravilhoso, estamos estudando a igreja que nasceu no Pentecostes. Falamos no primeiro ponto da lição sobre a natureza do Pentecostes bíblico. Vimos que a natureza do Pentecostes bíblico é de Deus, tem uma natureza divina. E também vimos que foi um evento, o Pentecostes, paralelo ao evento no Monte Sinai, conforme Êxodo capítulo 19. E agora nós vamos concluir este primeiro ponto da lição com o pastor Elias Gomes, chamando-o para comentar acerca, pastor Elias, do terceiro subtópico, onde nós estamos estudando a natureza do Pentecostes bíblico. E aqui o pastor José Gonçalves nos apresenta que o Pentecostes bíblico é um evento, a sua natureza está centrada também em Cristo e nos tempos finais. O pastor José Gonçalves nos apresenta aqui uma máxima, onde não se pode falar em Pentecostes sem falar no Calvário, sem falar naquilo que Cristo fizera na cruz por todos nós, pastor Elias. Muito bem, pastor Epaminondas, por assim dizer, então, nós podemos afirmar que a manifestação do Senhor, por meio do seu Espírito, ou seja, o Pentecostes, tem a ver com, ou é de natureza cristológica também, ou cristocêntrica, e também escatológica. Nós vemos aqui, pastor Epaminondas, que está diretamente relacionado com Cristo no que diz respeito à sua morte, à sua ressurreição e à sua ascensão também. O próprio Cristo, ele apontava continuamente e evidenciava esse acontecimento que havia de acontecer em Atos capítulo 2. E nós vemos o próprio Senhor falando lá em Lucas capítulo 24, aquilo que ele mesmo chama de promessa do meu Pai, a promessa do meu Pai. Em Atos capítulo 1 também, o escritor Lucas se preocupa com isso. Em João capítulo de número 7, em João capítulo 14, em João capítulo 16, mas evidenciando aqui no capítulo 16 do Evangelho segundo escreveu João, que nós acabamos de estudar no trimestre passado, no versículo de número 7, o próprio Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, disse: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá.
Olha só o quanto ele condiciona aqui a ascensão dele, ou melhor, o derramamento do Espírito, a ascensão dele. Porque se eu não for o Consolador, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Então nós vemos que o Espírito Santo, na verdade, se manifestou, evidenciando o cumprimento inicial daquilo que a priori foi profetizado pelo profeta Joel, mas também o próprio Cristo também já estava falando. E também João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas depois de mim vem um que é mais poderoso do que eu, que vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Então, sem outro aspecto que nós podemos evidenciar aqui, que não há Pentecoste sem cruz, sem Calvário, sem Cristo, é que o Pentecoste é exatamente o 50º dia, ou dia de número 50, onde acontecia após a Páscoa. Inclusive, o significado da palavra em si está diretamente associado com esse número 50. 7 vezes 7, porque se passariam 7 semanas, está muito claro lá em Levítico. 7 vezes 7, 49, com mais um dia, que era o próximo onde ocorreria, número 50. Então, a Páscoa é Cristo, o apóstolo Paulo já falou, quando Cristo morreu aqui, ressuscitou, passou 40 dias sobre a terra, isso está explícito em Atos capítulo de número 1, somando-se mais 10 dias em que os irmãos aguardaram lá no cenáculo, o Espírito Santo desceu sobre o seu povo. Portanto, não existe um genuíno Pentecoste sem que se fale de Calvário, sem que se fale da cruz, sem que se fale do sacrifício do Senhor. Mas também o Pentecoste traz assim, apontamentos, pastor Epaminondas, pastor Diego, de uma natureza escatológica, uma vez que o próprio Pedro, e também evidenciando aquilo que Joel já profetizara no capítulo de número 2, essa expressão nos últimos dias, ela tem um cunho, ela tem uma natureza escatológica, está se falando para o que havia de acontecer. E nós vemos aqui que queremos evidenciar novamente que o que aconteceu em Jerusalém, em Atos 2, conforme está relatado em Atos 2, não é o cumprimento total da promessa, mas é um cumprimento parcial, porque o que o profeta Joel evidencia aqui é que o Senhor derramaria o seu Espírito. E aqui Pedro evidencia que não, isso aí, quando alguns estavam zombando, dizendo que eles estavam bêbados, estavam fora de si, Pedro diz, não, isso aí é o que o profeta Joel já evidenciou lá atrás, que o Senhor derramaria do seu Espírito. Então, era um cumprimento inicial. Mas logo depois, quando você lê o texto, até no versículo de número 31, 32 do capítulo 2 de Joel, ele está inclusive falando de sinais de natureza escatológica, ou seja, sinais que ocorrerão nos eventos finais da existência da igreja aqui na terra, antes da volta do Senhor, daquilo que nós chamamos de parousia. Então, antes disso, o arpazo de Deus, né? Muito bem, portanto, dessa forma, nós podemos concluir que neste primeiro ponto, o Pentecostes bíblico é um evento centrado na natureza divina, também na pessoa de Jesus Cristo, ou seja, é cristocêntrico e nos tempos finais. Vamos agora para o mapa mental que resume o segundo ponto da lição, o propósito do Pentecostes bíblico. Estudamos a natureza do Pentecostes bíblico e agora vamos estudar o propósito. Para quê? Qual a razão, o motivo, qual a finalidade do Pentecostes bíblico? Nós vamos, dessa forma, então, analisar o primeiro subtópico e o assunto é, como finalidade, como propósito, promover a verdadeira adoração. E o segundo propósito é poder para testemunhar. E aqui eu quero começar com
pastor Diego Costa. Pastor Diego Costa, 2 propósitos, eles são colocados aqui na revista pelo comentarista. O primeiro propósito do Pentecostes bíblico é promover a verdadeira, genuína adoração, e o segundo é poder para testemunhar, para pregar, para anunciar o evangelho. Fale sobre este primeiro propósito do Pentecostes bíblico. Muito bem, pastor Epaminondas. Pastor José, ele discorre que as manifestações externas que ocorreram lá em Atos capítulo 2, já aqui pautado anteriormente, acerca do vento, do fogo, do barulho, ela trouxe algumas coisas que evidenciou para os nossos dias e devemos viver biblicamente isso. E quando nós falamos de propósito, este primeiro propósito aqui do verdadeiro Pentecoste é a adoração. Porque Pentecoste também é rendição diante de Deus para adorá-lo. No capítulo 2, fazendo menção aqui do que já está pautado, capítulo 2, quando eles perceberam a manifestação do vento veemente, impetuoso que encheu todos, no versículo de número 7 está escrito: e todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, ouvimos cada um na sua própria língua em que somos nascidos? E no versículo 11, ele diz assim: cretenses, árabes, todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Esse propósito aqui, pastor Epaminondas, é também de adorar ao Senhor. Porque quando você carrega, ou alguém diz, eu sou pentecostal, pastor Elias, essa expressão, não, eu sou o verdadeiro pentecostal. Mas qual é o propósito do verdadeiro pentecostal do Pentecoste? É se render diante de Deus. Não é só carregar uma bandeira, não é só um movimento. Haja vista que nós temos muito fogo estranho por aí, mas o verdadeiro fogo, ele nos leva a se render diante de Deus, daquele que é a fonte do fogo verdadeiro. Abre aspas, alguém já dizia que o Pentecoste, o que ocorreu no Pentecoste, foi uma via de mão dupla. Como vinha de mão dupla? Do céu, a fonte de Deus, veio o fogo, veio o vento, veio o poder. E depois, de baixo para cima, veio a verdadeira adoração para aquele que é tudo, que é o Senhor dos Exércitos. Muito bem, eu gostei desta frase aqui do pastor José Gonçalves, pastor Elias, pastor Diego: Pentecostes que não adora não é bíblico. Muitos cultos aí denominados cultos pentecostais, mas que não passa, pastor Elias, de sincretismo religioso, de movimentos estranhos mesmo à Bíblia, movimentos estranhos à Escritura Sagrada, e que não há adoração genuína. O Pentecostes bíblico, ele magnifica Deus, ele leva os crentes, aquilo que o pastor Diego colocou muito bem, a se renderem aos pés do Senhor, a se quebrarem diante de Deus. Portanto, o Pentecostes bíblico é aquele que leva os crentes à genuína adoração. Pastor Elias, o segundo propósito do Pentecostes bíblico é poder para testemunhar, pastor Elias Gomes. E aí, eu quero que o pastor Elias fale sobre esse ponto, lembrando do apóstolo Pedro. Veja quem era Pedro antes e Pedro depois do Pentecostes, como que as coisas mudaram, pastor Elias, depois do revestimento de poder. Exatamente, pastor Epaminondas. Nós sabemos que o Pentecostes é um envolvimento da igreja como uma ação divina na plenitude do Espírito Santo, com uma finalidade não de elitizar crente, não de tornar um crente assim apropriado para exibicionismo, ou para esse fim, ou para aquele outro, ou para atendimento de interesses pessoais. Não se trata disso. Isso aqui tem um propósito na salvação da humanidade. E o propósito, sim, é fazer com que aquilo para o qual Cristo foi designado aconteça por meio da igreja, que é a salvação de pessoas, a salvação de vidas. Então, nós não estamos falando de algo que aponta para uma outra finalidade, para um outro objetivo, não. Quando nos fala que o Pentecoste aqui tem a finalidade de também direcionar ou conceder poder para testemunhar, nós estamos sim baseados na palavra de Deus,
o próprio Senhor em Lucas capítulo 24, versículo 49, imediatamente antes dele ascender aos céus, ele disse: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E no versículo de número 8 de Atos 1, escrito pelo mesmo escritor, Lucas, diz assim: mas recebereis a virtude, poder, dunamis, capacidade de realizar feitos sobrenaturais com a ação divina. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, essa capacitação aqui para testemunhar do Evangelho da Graça, ela culmina, ou ela tem a finalidade de, lá no final, resultar em salvação de vidas, em colheita de almas, aquilo que nós vemos já acontecer por meio da vida do apóstolo Pedro. Imagine alguém que era considerado leigo, indouto, mas foi tomado pela intrepidez do Espírito Santo, e por meio desse poder, dessa capacitação, ele, de forma sobrenatural, assim digamos, pregando a palavra de Deus com ousadia, fez com que milhares de pessoas aceitassem a Cristo ali, inaugurando a igreja assim de uma forma extraordinária. E nós lembramos agora, pastor Epaminondas, de Atos capítulo 4, versículo 31, que a igreja, ela foi capacitada, e ela tem que observar isso. Ela testemunha com a santidade, ela dá exemplo de santidade para com aqueles com os quais ela se relaciona no dia a dia, mas também a igreja, ela tem poder, uma capacitação divina, portanto concedida pelo próprio Deus. E Atos capítulo 4, versículo 31 diz: e tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Nós cremos que isso aqui é um momento oportuno para que todos os nossos irmãos que estão nos assistindo agora, pastor Diego, pastor Epaminondas, eles venham, digamos que, anseiar ou venham desejar ter essa capacitação, ter esse poder do Espírito para testemunhar do Evangelho da Graça, como nos fala o apóstolo Paulo lá em Atos, capítulo de número 20, versículo de número 24, que o propósito dele era cumprir o ministério para fazer notório, para fazer conhecido o Evangelho da Graça de Deus. Então, nós sabemos que a igreja, sem este poder, ela deixa de ser uma igreja legítima. A igreja legitimamente, digamos que capacitada, ela faz uso desse poder, desse dunamis, que é um poder do Espírito Santo de Deus. Muito bem. Nós, portanto, encerramos mais um bloco do programa. Finalizamos aqui falando sobre o propósito do Pentecostes bíblico e aprendemos com os nossos comentaristas que o Pentecostes tem como propósito promover a genuína adoração e também poder, dunamis, conforme está escrito no texto original, dunamis, poder para pregar, para testemunhar, para cumprir a missão até que Cristo volte. Após o intervalo, nós iremos falar sobre características do Pentecostes bíblico. Já aprendemos a natureza, aprendemos sobre o propósito. Depois do intervalo, iremos falar sobre características do Pentecostes bíblico. Eu convido você a permanecer conosco. Daqui a pouquinho estaremos de volta. Até já.
Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Escola Bíblica Dominical de hoje, iniciando mais um trimestre. Vamos estudar ao longo desses 3 meses a igreja em Jerusalém. E hoje o assunto da lição, para você que está chegando agora, ligou seu televisor ou acessou o link do programa, estamos falando sobre a igreja que nasceu no Pentecostes, em Atos capítulo 2. Já aprendemos sobre a natureza do Pentecostes bíblico, já aprendemos também sobre o propósito do Pentecostes bíblico. E agora, neste último bloco e último tópico do programa, da lição, vamos falar sobre as características do Pentecostes bíblico. Na sua tela também será projetado agora o mapa mental com os temas que nós vamos trabalhar agora. Vamos falar sobre uma experiência específica, depois uma experiência definida e contínua e, por fim, as línguas e o amor. Pastor Diego Costa, vamos falar agora sobre as características do Pentecostes bíblico, porque o Pentecostes bíblico, as características são bíblicas, né? As características elas se manifestam no próprio texto bíblico, tanto aqui em Atos dos Apóstolos, como também na carta que Paulo escreveu aos Coríntios e por aí vai. Portanto, as características, elas não estão em movimentos alheios ao texto sagrado. As características estão apresentadas no próprio texto sagrado. E aqui eu gostaria que o pastor Diego comentasse sobre essa experiência específica como característica do Pentecostes. Pois bem, pastor Epaminondas, uma das características específicas, como é mostrado em Atos, pautado aqui pelo pastor José, biblicamente, foi o batismo no Espírito Santo. Imagina que nós podemos observar a caminhada dos discípulos com Jesus. A comunhão que eles tinham era, digamos que era um tipo de vestimenta, a comunhão, a salvação. Mas agora eles precisavam de um revestimento, de algo específico, que já foi pautado. O próprio Lucas, como já dito aqui anteriormente, pelo pastor Elias, a palavra lá do capítulo 24, versículo 49, de ficar na cidade de Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos. Só que em Atos capítulo 1, o texto diz que eles vão a Jerusalém a caminho de um sábado, e ao chegar vão para o cenáculo. E quando eles estão no cenáculo, mais ou menos 120 pessoas, essas pessoas que já eram regeneradas, essas pessoas que já eram salvas, pautado aqui pelo pastor José, elas foram limpas pela palavra. Jesus disse isso lá em João capítulo 16, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Agora eles foram revestidos, né, desse poder, o revestimento para aqueles que mantiveram a comunhão, tinham a comunhão. Esse revestimento também, que também está disponível nos dias de hoje, nós podemos buscá-lo. Claro que temos que fazer essa distinção, que o Pentecoste bíblico, ele é distinto da salvação, como pautado aqui nesse ponto. Ele é distinto da salvação. O Pentecoste bíblico, pastor Elias, e devemos viver o Pentecoste bíblico, ele é diferente da salvação. Na cruz, a obra salvífica de Cristo. E no Calvário, lá em Pentecoste, o poder que veio para revestir a igreja. Este poder que devemos buscar, devemos ter em mente isso todos os dias para nós darmos continuidade àquilo que Jesus deixou para a igreja, que é essa grande comissão para a igreja ter esse revestimento e dar prosseguimento àquilo que Deus tem para nós. Muito bem. O movimento pentecostal, né, a igreja de confissão pentecostal, faz essa clara distinção, né, entre a bênção da salvação e a bênção do batismo com o Espírito Santo. E essa bênção que os estudiosos da matéria chamam de segundo bencismo, nada tem a ver com confirmar a primeira bênção. Ou completar a primeira bênção. Não é nada disso. É uma segunda bênção distinta. O pastor Diego colocou muito bem aqui. Os discípulos, os 120 crentes, já eram pessoas salvas. Então, logo, quem está habilitado para ser batizado com o Espírito Santo é quem já está salvo, regenerado. Claro que esta experiência ela pode acontecer ali no mesmo momento, né, pastor Elias? Nós temos o pastor Diego, o caso lá na casa de Cornélio.
Pedro foi lá, pregou o evangelho, o Espírito caiu sobre eles. Ali houve regeneração, salvação e, posteriormente, houve o Pentecostes, né? O que nós chamamos de o Pentecostes de Cesareia. Nós temos um Pentecostes em Jerusalém, nós temos um Pentecostes em Samaria, Atos capítulo 8, nós temos um Pentecostes em Cesareia, lá na casa de Cornélio, e nós temos ainda um Pentecostes gentílico lá em Éfeso, né? Pentecostes de Efésios. Então, fica muito claro, pastor Diego, porque os irmãos cessacionistas, né? Nós temos que tratar nesse assunto, tocar nesse assunto. Os irmãos de confissão cessacionista, pastor Elias, eles querem fazer com que nós aceitemos a posição teológica deles de que o batismo com o Espírito Santo, ele ocorre no ato da salvação, né? Que o processo salvífico é o batismo com o Espírito Santo, e fica muito claro que não. Jesus disse, olha, não muitos dias depois, vocês serão batizados, né? Vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho dito a vocês, lá em João capítulo 15. Então, eles já estavam salvos, e agora eles estavam em busca, pastor Elias, de uma bênção de poder, né? Um batismo pentecostal, um revestimento de poder para o trabalho, para a expansão do Evangelho, para a pregação do Evangelho. Então, essa bênção aqui, definida, né? Essa experiência aqui do batismo com o Espírito Santo, é uma marca, pastor Diego, do movimento pentecostal. Verdade. E a gente pode até complementar também, pastor Epaminondas, que essa foi uma das grandes bênçãos que a Trindade deixou para nós. Deixou para nós esse revestimento de poder que ele não cessou, não se acabou. Como alguns defendem e acham que só foi para a era apostólica. Não, ainda continua e acreditamos nele de forma veemente, né, pastor Elias? Com certeza. Pastor Epaminondas, nós vemos que em Atos capítulo de número 10, lá em Cesareia, na casa de Cornélio, quando caiu o Espírito sobre eles, eles falaram em línguas. O senhor lembrou muito bem que eles aceitaram Jesus, passaram, digamos que naquele momento ali, para o lado dos salvos, digamos assim, foram regenerados, mas imediatamente ou instantaneamente, concomitantemente, eles já foram também batizados no Espírito Santo. O que, distintamente disso, aconteceu em Atos 19, que os irmãos já eram crentes, já eram salvos. Quando o apóstolo Paulo perguntou para eles, mas que batismo vocês conhecem? Ou a qual batismo vocês já se submeteram? Não, ao batismo de João para arrependimento. Aí, na ocasião, o apóstolo Paulo, conhecedor do que havia acontecido, impõe as mãos sobre ele e 12 pessoas ali são batizadas no Espírito Santo. Outra evidência muito clara. Então, quem quer dizer que o batismo no Espírito Santo é uma referência à regeneração, nós não concebemos, porque o próprio João Batista disse, eu vos batizo com água para arrependimento de pecado, mas depois de mim vem um, que é mais poderoso do que eu, este sim vos batizará com Espírito Santo e com fogo. É interessante, pastor Elias, que depois do Pentecostes lá de Éfeso, a cidade de Éfeso ela foi sacudida. Ela foi balançada, ela foi impactada pelo fogo pentecostal, de tantos sinais e prodígios que aconteceram ali naquela cidade, pastor Elias. Com certeza, pastor Epaminondas, um sinal evidente disso, pastor Epaminondas, que está diretamente relacionado com o conceito de festa da colheita, que nós falamos aqui, é um apontamento para uma colheita espiritual, ganhar vidas, aumentar o número de crentes. Nós vimos em Atos capítulo de número 5 também, diz assim, versículo 14, e a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais. Quando você vê isso, os sinais acontecendo, os feitos divinos acontecendo, no versículo de número 12, e muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. E o Senhor aumentava, acrescentava a cada dia o número dos salvos
Tudo isso como efeito dessa manifestação do Espírito Santo, que nós chamamos de pentecostalismo, o envolvimento da igreja de forma sobrenatural na plenitude do Espírito Santo. Muito bem. Agora, pastor Elias, dentro da nossa perspectiva e confissão pentecostal, no experiencialismo pentecostal, consta que o Pentecostes ele se manifesta como característica em uma experiência definida e contínua. E nós temos, dentro desse tema, a ideia de que o que evidencia o batismo com ou no Espírito Santo é o falar em novas línguas. Isso se deu em Atos 2, isso se deu na casa de Cornélio, Atos capítulo 10. Isso também se deu lá em Éfeso, na igreja que estava em Éfeso, né, no capítulo 19. De forma bem explícita, implicitamente, nós podemos concluir que lá em Samaria, eles também receberam o batismo com o Espírito Santo e, como evidência, falaram em novas línguas. No caso do batismo com o Espírito Santo do apóstolo Paulo, em que pese Atos 9 não mencionar ele falando em línguas, mas ele foi cheio, e nós sabemos que o ser cheio do Espírito em Lucas tem essa conotação, né, pastor Elias, pentecostal. E, portanto, o pastor Elias, trabalhe sobre esse fenômeno glossolálico como evidência do batismo com o Espírito Santo. Muito bem, pastor Epaminondas, nós cremos assim, inclusive a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, onde está concentrada a síntese, que o senhor está com o exemplar aí na mão, está concentrada a síntese das doutrinas nas quais nós cremos e como nós cremos. Está evidenciado que para que haja ou para que seja confirmado um genuíno batismo no Espírito Santo ou com o Espírito Santo, termos equivalentes na língua original, é necessário sim que haja um sinal visível, um sinal físico que evidencia o batismo no Espírito Santo. E esse sinal evidente, exterior, visível, é o falar em outras línguas, conforme aconteceu de forma muito clara, está explícito, como o senhor já falou, em Atos 2 e 4, em Atos 10 e 46, em Atos 19 e 6, tanto em Cesareia como em Jerusalém e como em Éfeso também, em todas as ocasiões, fora nas outras ocasiões que implicitamente se compreende que houve sim o falar em outras línguas. E o falar em outras línguas aqui, como evidência inicial, ele tem um propósito de adorar a Deus, onde a própria pessoa é edificada, mas também deve ser observada uma escala de prioridade que é assunto do último subtópico, quando se relaciona com o amor. Na verdade, o que o apóstolo Paulo evidencia não é a proibição do falar em outras línguas na igreja, nos cultos, mas ele orienta e ensina-nos como nós devemos fazer o exercício dessa manifestação espiritual na nossa vida. Sabemos que é algo procedente de Deus, porque a Bíblia diz no versículo de número 4 de Atos 2, assim, e falavam em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Mas, via de regra, essa língua, ela tem também uma natureza missiológica, uma natureza evangelística, onde o próprio Senhor, pastor Epaminondas, de forma sobrenatural, tanto a própria pessoa que fala, quanto o ouvinte, pode ser que não entenda, no sentido da glossolalia, mas tem também outra forma de manifestar esta fala também. Se o Senhor quiser, Deus querendo, ele pode usar um missionário para sobrenaturalmente falar numa língua que não é conhecida dele e fazer com que os outros que estão ouvindo lhe entendam, conforme aconteceu em Atos 2, aquilo que nós chamamos de xenolalia. Vale ressaltar um episódio que aconteceu com uma pessoa muito conhecida aqui no Brasil, pastor Virgínio José Carvalho Neto. À altura da década de 70, ele foi enviado como missionário para a ilha de Madagascar, onde se falava um francês
sem ele nunca ter estudado francês. Ele estava numa base missionária lá na França e num determinado momento ele foi para um culto e ele estava super angustiado, porque ele não sabia falar nada francês, tampouco entender. Naquela ocasião, Deus usou uma irmã e levou uma mensagem de consolo a ele. Naquele mesmo culto, ou a partir daquele culto, o Senhor lhe concedeu uma capacitação divina. E ele saiu dali entendendo inglês em 100% e falando coisas inusitadas para aquela ocasião, porque foi uma ação sobrenatural com um propósito missiológico, um caráter evangelístico, uma vez que ele foi designado pela igreja aqui no Brasil para aquela finalidade. Agora, pastor Elias, no episódio de Atos capítulo 2, aproximadamente 16 nações estavam ali, e eles estavam ouvindo os 120 irmãos, né, adorando a Deus na língua deles, uma língua das quais eles nunca tinham aprendido, estudado, né? Nós sabemos que aquelas pessoas ouviram ali os seus dialetos próprios, as suas línguas maternas. Mas o fato é, pastor Elias, que para quem estava falando, continuava a ser estranha. Exatamente. Continuava sendo glossa, porque ele não entendia o que ele estava falando, mas quem ouvia compreendia naturalmente. É isso mesmo, pastor Elias? Com certeza, pastor. É por esta razão que Donald Stamp, inclusive, ele evidencia que lá no dia de Pentecostes houve os dois efeitos, tanto da glossolalia quanto da xenolalia. Olha só, foi assim como que uma manifestação de bênção dobrada, como que uma evidência, digamos que para ratificar de forma, digamos que inquestionável, o batismo no Espírito Santo. Portanto, nós ratificamos que as outras línguas, como evidência inicial, elas são, sim, um sinal de batismo no Espírito Santo, ou de alguém que é revestido de poder. E quando se fala aqui, pastor Epaminondas, é uma experiência também que, além de apresentar essa definição, de o batismo no Espírito Santo ser uma bênção distinta e subsequente digamos que a salvação, ela também é contínua. O apóstolo Pedro falou isso em Atos capítulo de número 2, versículo 38 e 39, para deixar bem claro que ele fala aqui tanto do batismo para a salvação, quanto fala também da promessa do Pai, que diz respeito tanto a vós, quanto a todos quanto vierem e a crerem. No versículo 38 ele diz assim: e disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Aí diz assim, recebereis o dom do Espírito. Esse dom do Espírito aqui, ele é a mesma expressão equivalente à promessa do Pai, ao batismo no Espírito Santo, ao revestimento de poder, aquilo que nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Nós vemos, pastor Epaminondas, que todas as vezes que se evidencia sobre a manifestação do Espírito como o revestimento de poder, ela apresenta esse caráter inclusivo, porque não é para uma parte dos crentes. Não é para uma meia dúzia de salvos, é para todos os salvos. E todos foram cheios. E todos começaram a falar em outras línguas. Todos. Então, para todos os nossos irmãos que estão agora nos ouvindo, contanto que tenha o seu nome arrolado no livro da vida e creia, o Senhor pode se manifestar. E lembrando que quem batiza não é o próprio Espírito. Quem batiza é Jesus. O Espírito é o meio no qual Jesus batiza o crente salvo na pessoa bendita de Cristo. Muito bem. Portanto, irmão, você que não é batizado no Espírito Santo, quando você estiver orando a Jesus, peça a Ele. Ele é o batizador. O profeta João Batista, ele disse, Ele vos batizará com o Espírito Santo. Pastor Diego Costa, nós aprendemos aqui que nós não somos cessacionistas, nós não somos conformistas, nossa posição é de
continuistas, né, pastor Elias? Portanto, nós admitimos, conforme a nossa confissão de fé, a nossa declaração de fé, a atualidade do batismo com o Espírito Santo, a atualidade da manifestação das línguas, dos dons espirituais. Para finalizar, pastor Diego, vamos falar sobre as línguas e o amor. O que o pastor José Gonçalves nos apresenta aí nesse texto e o que nós podemos comentar? Pois bem, pastor Epaminondas, trazendo aqui mais uma vez a fala já do senhor, do pastor Elias, acerca desse sinal inicial, como as línguas estranhas, a evidência física inicial. O pastor José ele traça esse paralelo das línguas e do amor. E interessante um texto que ele usa aqui, ele diz que Paulo, por exemplo, disse que o amor de Deus está derramado no nosso coração, mas aqui o amor de Deus derramado no nosso coração ele é diferente, porque alguns acreditam que o Espírito Santo, quando vem, já é o batismo, como o senhor já disse, não, já está batizado. E não é completamente distinto. Lá no capítulo 5, versículo 5 de Romanos, que já está aí, já mencionado aqui na revista, eu faço questão de ler que diz assim, vamos pegar a partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, a experiência, e a experiência é a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que já nos foi dado. O verbo derramar aqui está no pretérito perfeito já está no pretérito perfeito. Ou seja, é algo para crescimento, é algo para maturidade. Perfeito. E não como algo como evidência de batismo, como o fenômeno da glossolalia, nós aqui já pautado. Então, temos que fazer essa distinção acerca das línguas e do amor, que é diferente, né, pastor Epaminondas? É algo, então, que a gente tem que entender que quando o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu para uma igreja que era pentecostal. A igreja pentecostal, ela recebe isso do apóstolo Paulo. Então, o amor, ele aparece aqui como evidência não de enchimento, mas de crescimento e maturidade cristã. Já o Espírito Santo é como sinal de enchimento. Nos enche, nos reveste, nos transforma, como transformou Pedro, como transformou outros apóstolos e como continua a transformar ainda aqueles que acreditam, aqueles que buscam, o Espírito Santo ainda enche. Ou seja, nós podemos então concluir uma pessoa que muito se alegrou num culto, né? Ela transbordou de alegria. E aí você pergunta para a pessoa, você sentiu o quê? Uma grande alegria. Foi batizado com o Espírito Santo? Eu acho que eu fui. Mas você falou em línguas? Não, eu senti uma grande alegria. Não, isso não é batismo com o Espírito Santo. A evidência do batismo com o Espírito, a evidência externa é as línguas. São as línguas de fogo. Então, essa alegria que a pessoa sente, esse amor que já está no crente salvo. O crente salvo, ele já é cheio de amor. Por conta do fruto do Espírito, aliás, o Espírito Santo habita no crente. Portanto, ele tem essa vida amorosa, piedosa, frutífera. Agora, o que evidencia que alguém foi batizado com o Espírito Santo é o fenômeno glossolálico, é o falar em novas línguas. E essas línguas, elas podem ser línguas de mistérios, conforme diz Paulo aos Coríntios. Essas ninguém entende. Essas não são línguas dialetos humanos. Não são línguas aprendidas em uma escola de línguas. Essas línguas são línguas espirituais. Paulo diz isso lá na primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Ninguém entende, somente Deus. E essas línguas, o batismo pode ser evidenciado também por línguas, conforme o pastor Elias muito bem colocou aqui, xenolálicas. Conforme aconteceu em Atos 2, não é, pastor Elias? Os dois fenômenos ocorreram ali, tanto a glossa quanto a xenolalia. Dessa forma, então, o professor de escola dominical precisa deixar muito claro que o que caracteriza, o que evidencia que alguém alcançou ou foi mergulhado no oceano do Espírito, pastor Elias, é o falar em novas línguas. Com certeza, pastor Epaminondas. E vale ressaltar que as línguas são sinais inevitáveis inicialmente.
porque posteriormente tem outros sinais. A pessoa vai sentir, sim, o seu coração arder para pregar a palavra de Deus de uma forma como nunca antes. Nós temos até dito que uma coisa é alguém pregar a palavra de Deus sem ser batizado. Outra coisa é alguém batizado no Espírito Santo, ministrar a palavra do Senhor, a convicção para fazer o cumprimento da chamada para a grande comissão e etc. Então, disposição para servir melhor no reino de Deus. Existem inúmeros outros sinais, existem inúmeras outras evidências, mas o destaque inicial é sim, e com certeza, o falar em outras línguas. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Escola Bíblica Dominical. Hoje iniciamos mais um trimestre, vamos estudar a igreja em Jerusalém. Eu tenho aqui uma recomendação aos professores de Escola Bíblica Dominical: comprem o livro de apoio do trimestre, escrito pelo pastor José Gonçalves, e eu lhes garanto que o conteúdo, o texto aqui é totalmente diferente, é um texto novo, é um livro subsidiário realmente. Ele dá apoio, que aprofunda os tópicos da lição. Deus abençoe você, querido professor, professora, coordenadores, pastores, companheiros. Estamos iniciando mais uma jornada. Vamos juntos crescer em graça e em sabedoria. Agradecemos a Deus pela vida da produção do programa e pelos comentaristas que estão aqui nos apoiando, nos ajudando, fazendo a obra de Deus. Pastor Diego Costa, muito obrigado. Pastor Elias Gomes, que o Senhor multiplique bênçãos sobre vossas vidas e famílias. Nós estamos agradecidos a Deus por vossas vidas estarem sempre à disposição do reino de Deus. Nós vamos concluir orando. Pastor Diego, nos despeça em oração. Senhor, mais uma vez, nós glorificamos o teu santo nome. Obrigado por tudo. Deus, obrigado por esta lição tão maravilhosa. Aqueles que ouvirão possam ser edificados, porque acreditamos na manifestação do teu Espírito. Continua conosco. Assim nós pedimos as tuas bênçãos em o nome de Jesus. Amém.